Atendendo a pedidos no Veredito Podcast, nós temos hoje a convidada mais aclamada desse canal no YouTube. Desde o primeiro episódio, o Ícaro veio aqui, mas todo mundo queria saber, era da Lara Nesteruk. Bonitinho, mas o bonde é forte demais. O bonde cola onde eu tiver. Muito obrigado pela presença, Lara. Muito obrigado pelo prazer convite. tê-la aqui conosco no Veredito Podcast. Esse projeto que é novo, a gente iniciou faz pouco tempo. Mas pelo nível dos candidatos aqui, dos nossos participantes, tá excelente. É uma honra estar aqui. É muito bom participar de projetos que eu vejo que vão pra frente. Parabéns. Obrigado, Lara. Lara, a gente se conhece há um tempo. E eu acho que uma das características que eu mais admiro em você é a capacidade de passar por mudanças. Eu acho que esse é um tema constante que a gente passou juntos, né, desde que a gente se conheceu faz mais de um ano. E você esteve comigo em algumas mudanças muito difíceis, acho que as mais difíceis. E eu tive com você em algumas mudanças também. As mais difíceis também. Também. E eu tava pensando em como começar nessa conversa. E eu vou contar uma história que vai situar. Eu tava em São José do Rio Preto. Não, em Ribeirão Preto. E eu fui almoçar no mesmo restaurante que eu almocei durante a campanha. Que foi agora, né? A campanha foi em setembro do ano passado. E quando eu tava comendo, eu tava me sentindo muito ansioso, muito desconfortável. Tava me sentindo mal. E o motivo, eu conversei com a Carla hoje de manhã, o motivo acho que ninguém sabe. Eu nunca conversei com ninguém. Que foi o que significou a campanha pra mim. Né? Foram 30 dias muito intensos, visitando muitos lugares, conhecendo muitas pessoas, falando das propostas, me apresentando como candidato, mas principalmente foi um momento de muita insegurança. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma coisa que não dependia de mim. Eu podia trabalhar muito e não ter resultado, podia trabalhar muito e ter resultado, mas o meu trabalho não estava diretamente ligado com o resultado. Se as pessoas iam confiar, iam votar, ia ser suficiente, eu não ia saber. Até o último minuto. Esse momento de insegurança, ele estava relacionado com a minha vida, que eu fui de delegado, dono de clube, para não ser dono de clube, com chance de perder o meu cargo de delegado. E aí se apresenta essa oportunidade de ser deputado federal, que não depende de mim, depende do resultado de uma votação. E esse contexto hoje passou. Hoje eu me elegi, tô trabalhando, tô feliz demais. Mas voltar para aquele restaurante e sentar naquela mesma mesa e lembrar daquilo foi muito pesado. Uhum. Foi uma ansiedade muito grande, uma sensação muito ruim. E essa é a mudança que a gente passa na vida. Que é necessária. Se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui hoje dessa forma, com essas oportunidades na mão. É a primeira vez que você participa de um podcast, depois da última grande mudança. E em alguns momentos eu já tive bem legal e falei, tô feliz pra caralho que você tá bem. E em outros momentos tive... Me tirou do chão. Você tá meio mal, né? Vamos... O que mudou na sua visão em relação a mudanças? É muito, muito, muito triste para quem ouve, porque eu imagino que as pessoas elas tenham essa vontade de ter uma coisa motivacional nas mãos. A resposta que eu tenho para isso. Mas o que eu pensava sobre mudanças, só reforcei. Eu detesto todas elas. Eu resisto a todas elas. Eu preferia que todas elas não acontecessem. Quando você veio conversar comigo a primeira vez sobre ser deputado, você lembra que eu fui veementemente contra. Apresentei-te um projeto de vida para tentar te salvar disso. Durante a campanha, a cada vez que você me ligava, eu dizia, e aí, desistiu? Foi ou não foi?
Parou? Parou? Com isso? Chega isso? Quando saiu o jingle, principalmente. Não gostei do Você triângulo. não gostou? Não. Achei que não tem nada a ver com a gente. Eu queria uma coisa mais funk consciente ali. Vamos fazer um, então. Nós não vamos fazer um, porque agora você já é político, você sabe que não dá. E aí, isso que eu queria pra você, como amigo, é o que eu quero, o que eu quero para os meus amigos, é o que eu quero pra mim, que é evitar ao máximo possível uma mudança muito drástica. Muito de um extremo ao outro. Talvez porque eu seja uma pessimista, talvez porque eu seja bastante limitada. Essa capacidade de resiliência que as pessoas têm, ou a capacidade de se reinventar, ou a capacidade de buscar um lado bom nas coisas, são características que me faltam e das quais eu não sinto falta. Então, a mudança acontece, o negócio é novo, eu me adapto, mas só porque teve que. Só porque teve que. Cada vez que eu ouvia de alguém, durante o problema que eu passei recentemente, você vai ver que você vai sair disso mais forte, você vai sair disso sabendo mais. Eu pensava, foda-se. Eu preferia não saber tanto, não saber mais, não estar mais forte e ficar bem onde eu estava. Hoje, quando eu penso sobre onde eu estava, eu penso que é o pior lugar possível para se estar. Calma. No entanto, a ignorância é uma bênção. Então, só me parece um lugar terrível porque hoje eu sei sobre onde eu estava. Mas se como editor da vida, eu pudesse escolher ter permanecido na ignorância, e é com muita pequenez que eu falo isso, eu teria permanecido ali. Para sofrer menos. Você sempre foi um cara que me pareceu um cara que não tem nenhum tipo de ressalva muito grande ou que é muito contra essa dor da transformação, sabe? Talvez porque você tenha sido... Transformado forçosamente. Talvez porque você tenha sido paliado com ela. Não sei. Mas pra mim, eu não sei, eu sinto que eu já tô velhinha demais pra mais mudanças e tal. Então, eu vim pra cá pensando. É o primeiro podcast depois de tudo que aconteceu, que deu uma guinada na minha vida muito grande. E todos os podcasts que eu fui, eu falava algumas coisas sobre premissas que eu tenho a respeito da vida, a respeito de amor, de dedicação, de serviência, de cumplicidade. E eu vim pensando o que disso mudou, sabe? Se hoje eu sentaria aqui e falaria coisas diferentes. E para alguém que não curte mudanças, me é muito confortável dizer que a maioria, 99% delas, segue da mesma forma. Tô melhor hoje? Puta, muito melhor. Eu tô melhor hoje do que na minha melhor fase antes do acontecido. Conversei isso com você na semana passada, né? Talvez. Estamos empilhando as conquistas que estão acontecendo por agora? Tá legal. Mas sei lá, ainda sigo pessimista. Quando você diz segue pessimista... Bom, primeiro eu vou tentar pegar aqui uma coisa que eu não consegui entender. Você diz que te falta resiliência. Como é que pode te faltar uma das coisas que as pessoas mais te admiram por ser? É muito, mas muito doida a vida da internet, né? Porque, ó, eu convivo não só com você, mas eu convivo com todas as pessoas que sabem que eu convivo com você. Uhum. Então, eu tava no aeroporto e uma pessoa vira pra mim e fala assim: ah, você é amigo da Lara, né? Eu falei, sou. Ai, porque eu adoro ela, porque isso, porque aquilo. A mulher do Diego, né? Médica, tá grávida, diabética. Meu, tudo que ela passa, ela vê, ela segue você, ela fala, meu, ela é demais, a Lara é fantástica, ela é maravilhosa. A Carla tá sentada aqui, sua fã número 00001, antes de todos os outros. Como é que você pode dizer que te falta uma coisa que todas as pessoas que te assistem, te seguem e te conhecem concordam que você tem de sobra? Eu acho que é porque a gente não sangra num tanque de tubarões, né? Então, assim, como eu disse, é engraçado a vida na internet. O que as pessoas veem não é necessariamente o que as pessoas vivem. E não mostrar ali exatamente o que tá se passando não é uma coisa que me parece
errada. Me parece uma forma de sobreviver. Então, até esse problema que eu tive na minha vida, todos os outros eu só escolhi expor uma vez que eles já estavam selados, que já estavam sob controle. Esse foi o primeiro que eu expus enquanto ainda acontecia. Por necessidade. Você acompanhou, você sabe. Eu segurei tudo que eu pude, até onde eu pude. Então, foi a primeira vez que as pessoas viram o bololô acontecendo enquanto ele acontecia. Grava essa palavra para você poder usar nos seus próximos. Bololô. Bololô. Então, assim, eu vejo que a pessoa diz isso pela régua dela. O que ela chama de resiliência. Entendi. O que ela chama de dar a volta por cima. Mas você não acha que você tá impondo um padrão Muito alto? Sim. pra você mesma? Sim. E eu vou sempre fazer isso, ou senão a gente vai pra onde? Imagina se eu boto um padrão mais baixo, aí eu alcanço esse padrão e aí eu viro o quê? Um senhor do ego. Porque afinal eu consegui. Então, sempre vou botar um padrão muito alto, sempre vou achar que dava pra ter sido melhor, mais rápido, mais eficiente. E não é confortável. Obviamente não é uma coisa agradável. Vocês ficaram do meu lado por muitos dos dias. E você sofreu menos com isso porque você não tá nem aí. Você fala, quantas panquequinhas você vai fazer? Faz 2 a mais. E eu bem acabada, falando, mano, não acredito que eu tenho que fazer panqueca. Foi uma das piores noites de sono da minha vida. Ah, caramba. Então, Os gatos ficaram brincando de crossfit em cima de mim a noite inteira. Eu pensando, que esse porra não vai dormir, cara? Por que ele tem que passar em cima de mim? Então, você tava focado nisso, entende? Agora as pessoas que dormiram lá, que ficaram comigo, elas estavam me vendo. Então, assim, eu sei que não é agradável, era sacal. É sacal pra mim também. Chegou num ponto em que eu falava, caramba, eu não aguento mais, tá mal, cara, eu quero ficar bem. Então, eu não consigo ver tudo o que aconteceu. Às vezes passa um filme na cabeça, quando de vez em quando eu vou lá, vejo uma imagem, vejo um documento, passa aquele baita filme na cabeça, e eu não consigo ver esse tempo como um tempo que eu fiz como um exemplo. Entende? Entendi. Podia ter sido muito mais rápido. Podia ter sido muito melhor. Podia ter sido Na muito próxima. menos sangrento. Que na próxima tá amarrado, em nome de Jesus. Olha, fiquei até crente. Ai, não. Não tem próxima. Se um dia eu já te pedi isso como amigo, Verdade, se um dia você me vê eu fazendo uma bobeira dessa de novo, você pega a sua arma e atira no meu olho. Tem que ser no olho. A gente é super fã do Jordan, Uhum. né? A gente mesmo, assim, eu... Eu chamo carinhosamente de Pai Peterson. Meu... Ele fala, eu obedeço. O maior medo da minha vida é ele falar uma merda. Ah, vai acontecer uma hora, né? Então, mas ele continua eu tô não pronta. falando. Mas eu não tô tô muito pronto. pronta. Eu não tô pronto pra dizer, pô, Jordan... Nossa, eu vou passar pano pra caramba na porra. Foda-se. Foda-se, imagina. O cara já acertou tanto. Ele pode errar os próximos 4 anos. Tá tudo certo. Ele é uma pessoa que a gente admira pelo que fala, óbvio. A gente admira pela compreensão do mundo que ele tem. Mas a gente admira ele pela história pessoal também. Né? Não é um pensador que você só lê o livro e acha legal a ideia. É uma pessoa que a gente acompanhou a história, sabe o que ele passou, sabe o dia a dia do sofrimento dele. E recentemente eu vi uma fala dele dizendo assim, olha, as mudanças da vida, quando a gente se expõe a uma situação diferente, o nosso DNA proporciona mudanças para o corpo, adaptações, né? E essas adaptações são reais, são neuroquímicas, são físicas, são, né, biológicas. Você sentiu na pele essa adaptação? Você enxerga 2 Laras ou 3 Laras? Enxerga, que eu detesto elas. Mas sim, a gente acha um jeito de sobreviver, né? A gente encontra uma forma de sobreviver. Por mais que a gente lute contra isso, mas tem que ter uma forma de sobreviver, porque você precisa continuar respirando e saiba que eu tentei parar de respirar várias vezes, porque me parecia muito melhor parar do que seguir. Não sei, sou uma eterna pessimista, ainda acho que tudo isso é muito bonito só na teoria. Pessimismo. Porque eu não consigo pegar o lado maravilhoso de tudo isso e falar, olha como... Eu não sei. Talvez seja cedo ainda. Talvez seja cedo ainda, porque faz o quê? 6 meses que eu passei o maior terror que eu já passei. Ele não acabou. Não. Eu vou passar ainda vou viver com esse terror por 5, 6, 7 anos, dependendo da justiça brasileira. Mas não sei. Talvez seja cedo ainda. Qual Lara
que você mais gosta? A velha. Introspectiva, que fuma, toca gaita e lê Dostoiévski só com uma lanterninha. Essa é a Lara que eu mais gosto. Porque a Lara velha, ela pode ser chata o quanto ela quiser, numa boa, tem licença poética pra isso. Eu só não queria ficar com a cara enrugada, mas eu queria muito ser velha. Bem velha. Porque daí o velho, ele tem isso, ele pode. Ele já viveu bastante. Ele já não precisa mais dar satisfações de nada. Essa é a Lara que eu mais gosto. Mas você percebe como você é contraditória nesse ponto de querer ficar velha? Mas em que sentido? Porque... Perceba que eu falei que eu não quero ficar enrugada. Não, sim, é óbvio. Eu ponho botox pra caramba, onde dá pra... Ó, essa aqui sou eu feliz. Agora olha eu assustada. Triste. Entendeu? Eu não sou obrigada a dividir emoções. A gente só fica velho se a gente passar pela vida e por todos os sofrimentos dela. E essa é a graça. Eu sempre olhei pra história do meu avô, Francisco, como uma história de um cara que se fudeu bastante a vida inteira e que chegou num ponto que ele tinha uma tranquilidade em meio ao caos que eu tô começando a entender. O quanto que o sofrimento deixa de afetar profundamente, apesar da gente sentir, ele não machuca tanto, ele não afeta tanto, porque existe uma compreensão de que realmente a vida é sofrimento. Essa compreensão do velho é o que a gente deseja. A gente quer. Mas será que a compreensão do velho é a mesma compreensão da velha? Porque vocês têm testosterona e a gente é cheio de estrogênio. Isso faz uma diferença enorme em como a gente lida com as situações da vida. Sobre a vida ser sofrimento, acredito piamente que justamente não é à toa que o maior símbolo do cristianismo morreu na cruz, em sofrimento, em dor. É como se ele falasse, sim, é isso, é desse jeito que a coisa funciona, que a coisa vira histórica, que ela que ela ganha importância. Mas para homem e para mulher é muito diferente. Por que você acha isso? Porque vocês são mais práticos, vocês se adaptam mais rápido, vocês têm algumas funções biológicas diferentes das nossas. E eu vi isso recentemente na pele, não só na pele, mas eu vejo isso com as amigas à minha volta. Eu acho que a gente foi, mesmo quem não foi feminista em algum momento, foi contaminada demais por esse discurso, de uma forma que, assim, demorou muito para entender que a coisa mais importante da minha vida não era a minha carreira, era quem eu escolhia para estar do meu lado. E aí eu escolhi muito bem a minha carreira, cuidei muito bem dos meus negócios, alavanquei todos eles, cheguei onde eu queria, mas eu escolhi muito mal quem ia estar do meu lado. E aí eu penso, se eu tivesse na trincheira um baita de um soldado do meu lado, porra, eu podia trocar de carreira várias vezes. Podia ter esperado 10 anos para estourar e não teria feito tanta diferença. Mas como o soldado era ruim, entende? O armamento era bom, a guerra era boa, mas, cara, se você tem do teu lado uma pessoa mal escolhida, bem mal escolhida, vai dar errado. Então, para homens, o que eu tô dizendo é que isso é um pouquinho diferente. Por mais que a gente ouça lá fora que não tem diferença nenhuma, que nós somos todos iguais. É muito diferente. Depois dos 30, para uma mulher, atributos, e isso que eu vou falar agora é daquele negócio que vai me dar um problemão. Oba. Mas como que eu notaria a diferença? Eu já tenho tantos. Depois dos 30, para a mulher, atributo não é de todo bom. Causa probleminhas. Calma. Atributo como assim? Então, assim, você tem mais de 30 e você tem atributos do tipo, você é rica. Tá. Muito independente. Muito bem-sucedida. Essas coisas não são necessariamente maravilhosas se o seu objetivo for compartilhar a vida com alguém. Se. Claro que se você for uma das pessoas que diz, não, esse não é meu objetivo, não tô nem aí, não. Então, toca o pé, funda o pé no pedal e só cresce. Mas do contrário, é sim bem complicado. Porque nós todos vamos envelhecendo juntos. Você tá com quanto? 36. Carla tá com quanto? 38. Eu tô com 35. Vou pra 6 no final do ano. PP. Uma cocotinha. A gente vai envelhecendo tudo junto, nossos amigos, todos nós juntos. E, cara, como é notável a diferença que faz o envelhecer da mulher ou o envelhecer do homem. No sentido de para que ele serve,
No sentido do quanto isso implica em como ele vai viver, caso ele tenha ou não estado casado ou estado solteiro. Então, eu tenho um amigo de 42 anos solteiro, que nunca casou, nunca esteve junto com uma mulher por mais de 2, 3 meses. É nítida a diferença entre esse cara e você. É nítida a diferença entre esse cara e o cara que casou-se muito cedo, porque eles assumem papéis diferentes que dizem respeito à responsabilidade. Entende? Então, não é só ali na casa dele que esse papel fica impresso. É no como ele se comporta na sociedade. E o que eu estou notando agora é que isso para a mulher também acontece. Mas a visão que as pessoas em volta têm, não que ela vá balizar como você age ou não, mas a visão que as pessoas têm desses dois personagens na mesma situação é muito diferente. Quando uma amiga minha foi falar desse amigo, que hoje é amigo, foi me apresentar esse amigo, ela disse, olha, ele tem 42 anos, ele nunca casou. Como se fosse uma coisa ótima. É que não pega a tia Lara isso, né? Porque daí eu penso, não casam por quê? Esse cara tem vários probleminha. Tem probleminha. Nada a ver isso que eu falei, nada a ver. Agora, quando você fala isso de uma mulher, olha, ela tem 42 anos. Ninguém fala assim, ela nunca casou. Já fala, ela tem 42 anos, ela nunca casou, hein? Entende? Pra nós é mais óbvio o da mulher. Não pra todos nós, mas pra maioria. Faz sentido? Faz sentido. Tá denso pra caralho. Você entendeu? Tá denso. A gente tem que dar uma destrinchadinha. Veja. Conviver com você é conviver com uma alta performance muito alta. Sabe? É como conhecer um piloto de Fórmula 1. Baixinho. É isso que você queria dizer. Ele não é um motorista. Entendi. Entendeu? Uhum. Você é baixinho e rico, nível gostei. Piloto de Fórmula 1. Tá. Né? Você trabalha pra caramba, você é extremamente organizada, você rala, você faz o que tem que fazer. Então, assim, você tá dentro da curva, você tá num ponto bem específico. Né? Então, quando você fala de relacionamento, é difícil inserir você numa categoria mulher. Ah, que bom. Agora eu tô bem tranquila. Mulher mediana, entende? Mulher que faz parte do normal da sociedade. Você tá numa categoria piloto de Fórmula 1 de alta performance dentro do mundo das mulheres. São pouquíssimas mulheres que estão na sua posição. A gente falou sobre isso. Poxa, a hierarquia de dominância. Você tá lá em cima na hierarquia de dominância feminina. Existem mulheres muito bem-sucedidas que estão num patamar parecido com o seu, mas elas não construíram 100% daquilo que elas fizeram. Uhum. Você fez a sua escadinha. Uhum. Né? Não é que não, você trabalhou numa empresa, né? Você teve um bom desempenho como gestora, entendeu? Uhum. Não é isso. Não, mano, você fez. Uhum. Entende? Então, você tá num patamar muito específico, e aí quando você fala, pô, eu escolhi mal, eu acho que deve ter um impacto muito grande nas pessoas que assistem isso, porque elas pensam, se a Lara, nesse patamar, escolheu mal, quem sou eu? Como que eu vou saber que o Joãozinho é um bom namorado? Ou um bom marido? Então, não dá pra deixar esse rabinho solto ali. Você tem que dar uma elaborada no... Por que você acha que você escolheu mal? E o que o mundo deve olhar? É tão simples, porque se eu for levar em conta isso que você falou agora, se eu for levar em conta que eu vivo numa alta performance, isso significa que eu dou muita atenção e boto muita energia em muita coisa. Naturalmente, já que é um recurso escasso, vai faltar em outro lugar. Eu ignorei os sinais, desde o oi. Os sinais mais simples e claros que alguém podia ter. Inúmeros, incansáveis, constantes, grotescos e agressivos. Ignorei todos eles. Por quê? Na minha opinião, numa teoria que eu faço na minha cabeça, mulheres tendem a funil in e homens funil out. Tá. O que é isso? Você tá conhecendo uma mulher, ela é gente boa pra caramba, bonita,
super desenrolada e tal, mas você fala, puta, mas a testa dela é muito grande. E aí a galera fala, você, mas man, porra, mulher legal pra caramba, gente boa, gosta de você gosta dela, tá? Não, mas essa testa aí não me desce, cara. E você deixa ela pra lá por causa dessa testa. Claro que a testa é um exemplo chulo. Já no caso de uma mulher conhecendo um homem, ela tende a fazer o contrário. Que é, o cara é gente boa e tal, não sei o quê. A testa dele dá 6 palmos. E ela diz, mas ele é muito gente boa. Então, os homens, eles têm uma abordagem mais restritiva, de maior descarte. De maior descarte. E mulheres não. E a mulher tem menor descarte. Porque nós temos mais, nós temos mais tolerância a situações consertáveis, que a gente acredita ser consertável. Eu nunca acreditei que eu pudesse mudar o outro. Mas eu sempre acreditei que eu podia ser a base para que alguém tivesse, na segurança da base, a oportunidade de evoluir como pessoa. Entende? Então, eu nunca imaginei que eu pudesse mudar o que eu via de errado. Mas você podia proporcionar um ambiente para que essa mudança acontecesse de forma natural. E aí, isso também é uma coisa que eu discuto muito em terapia, mas é aquela cagada do seguinte... Pode falar cagada? Pode. Ai, que ótimo. É aquela cagada do seguinte, a gente tenta às vezes, não sei se todo mundo, né, mas eu tento 100% das vezes fornecer, dar, distribuir às pessoas, proporcionar às pessoas aquilo que eu queria que tivessem proporcionado para mim. Então, como eu também sou quebrada, também sou toda errada, e na verdade só o que eu queria é que alguém proporcionasse essa segurança e falasse, tá, eu sei que você tá zoada, eu sei que você é toda errada, mas tá aqui a segurança para que você evolua como pessoa, até porque na minha visão, eu nunca vou parar de tentar evoluir como pessoa, e é aí que eu não contei que não é todo mundo que quer isso. Então, como eu tendo a proporcionar isso, eu imagino, como eu gostaria de ter isso, eu imagino que proporcionando isso eu tô fazendo do meu ambiente ali, ou do ambiente das pessoas à volta, um ambiente melhor. Hoje eu entendo, isso foi uma das grandes lições que eu tive, que é uma tremenda de uma baboseira. Porque tem pessoas que estão onde estão por um motivo. A maioria delas está onde está por um motivo. Então, essa ponta para não ficar solta, tanto para homens quanto para mulheres, é não ignorar sinal nenhum. Se você não ignorar sinal nenhum, vai, e você descartar isso, absolutamente tudo, isso, levanta. Vai sobrar o quê? Cortar. De repente você vai ficar sozinho. E é melhor. Sabe por quê? Porque eu costumava ouvir. Que as pessoas ouvem o que você fala. Porque eu costumava ouvir que às vezes a gente troca 6 por meia dúzia. O que isso significa? Não importa, é errado. Você troca 6 por menos 6. Então a pessoa tem uma pessoa problemática do lado dela, cheia de sinais, cheia de carinha de vai dar errado, e ela diz assim, também não vou trocar, porque a gente troca 6 por meia dúzia. Não é 6 por meia dúzia. Você troca 6 por menos 6. 0 é melhor do que menos 6. Entende? Então eu vejo muito dessa necessidade de estar com alguém como um grande problema. E eu vejo o quanto eu... Mas a necessidade de estar com alguém... É humana, intrínseca e real. Exato. Então, pois é. Não é, não, realmente, ela existe. Sim. Do tipo, é impossível ser feliz sozinho. Não do tipo é impossível, mas nós temos uma tendência muito grande a estarmos junto com alguém, porque é o design. O design é X, até de sobrevivência. Y. Senão não tem perpetuação. Entende? Mas aí, eu boto... A gente, existiram antes de nós, tem uma conta aí que diz assim, 100 bilhões de seres humanos. Quer dizer, a gente tá aqui porque uma sequência de coisas aconteceram para que a gente estivesse aqui. E a principal é a perpetuação. Então, é intrínseco ao ser humano querer perpetuar. Não necessariamente produzir o filho, mas tudo aquilo que vem anterior a produzir o filho, que é conviver com o casal. Né? Existir o casal como pressuposto. Então, você pode dizer assim, não... Ficar sozinho é a solução? Não, mas veja bem. O que eu tô dizendo é, o que resta é ficar sozinho nesse sentido do que nós estamos falando, numa situação extrema. O extremo não vai acontecer. É que o outro extremo é o que acontece, que é o que eu vivi, que é ignorar tudo. Entende? É porque toda vez que a gente sugere pra alguém algum tipo de comportamento, e eu via muito isso no consultório,
Toda vez que eu sugeria pra uma pessoa, olha, que você precisa passar Para de comer pão. alguma coisa do tipo. Aí ela dizia, mas e quando eu for a um aniversário? E aí eu sempre perguntava, qual a frequência de aniversários que você vai? É uma coisa que acontece 3 vezes por semana, a ponto disso ser uma preocupação aqui e agora? Entende? Então, quando eu falo pra você, a gente funil out, a gente olha os sinais, a gente tira essas pessoas, a primeira preocupação que te passa a cabeça é, mas e aí, vai ficar sozinho? É extremo. Entendi. Entendeu? Não vai ficar sozinho. Só não vai, necessariamente, pegar uma pessoa que mais arruina a sua vida do que ter ficado sozinho. É aí que eu falo de não trocar 6 por meia dúzia, e sim trocar 6 por menos 6. Não é uma constância nas histórias dos relacionamentos a mulher ignorar os sinais e achar que o cara vai trocar o comportamento e não trocar? Eu acho que sim. E qual que é a solução pra isso? Eu saí dessa vivência agora com muito mais perguntas do que respostas. É foda, né? Muito mais perguntas. Tem coisas que eu tinha como muito certas e que eu agora me pergunto, pô, mas não é possível, cara, não estava certo isso. Muito mais perguntas do que respostas. Eu saio dessa sabendo muito menos. Eu comecei a conversar com a Carla sobre alguns assuntos, né? Pô, eu tenho 36 anos de idade. Né? Assim, tem alguns marcos, né, na nossa vida, assim, marcos temporais. Pô, com 12 anos eu entrei no colégio militar, né? Com 18 anos eu entrei na faculdade. Com 25 anos eu entrei na polícia, né? Com 28 anos eu me casei pela primeira vez. Com 33 anos eu quase morri, né? Esses marcos, a gente olha e a gente pensa assim, pô, eu já vivi coisa pra caralho. Eu me conheço, né? Não, pô, eu sou deputado federal. Eu sou gente, né? E aí eu comecei, pô, eu tô com 36 agora. E eu comecei a conversar com a Carla sobre algumas coisas, assim, da minha vida que eu penso, eu só descobri isso agora. Tipo, essa minha característica, o porquê que ela é assim, eu só descobri agora. Com 36 anos. Então, e nessa não te dá uma preguiça enorme de saber que daqui 10 anos você vai descobrir mais um monte de coisa e falar, caramba. E aí depois tem mais 10 anos. E depois mais 10. Então, mas será que não são essas mudanças? Será que não é a adaptação a essas mudanças que vai fazer com que a gente chegue num ponto em que a gente pensa, pô, esse é o Paulo. Você tem muita curiosidade pra saber isso? Tenho. Daí a nossa diferença. Eu não tenho essa curiosidade. Eu preferi a vida mansa. Pequenez. Da qual eu não me envergonho. Sabe aquele niilismo do qual a gente se envergonha? Então, mas tem uma pequenez da qual eu não me envergonho. Eu não tenho muito essa pira de descobrir quem é a Lara. Não descobrir, mas assim, encontrar. Né? Eu acho que quando você fala que agora você tem mais perguntas, é justamente essa abertura. Né? A gente conversou sobre isso recentemente, eu não tenho muita vontade de fazer terapia. Que é o erro de Vossa Senhoria. E aí eu contei pra Carla, eu já fiz terapia. Conversa no bar não é terapia. Não, terapia de verdade. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. E... O que mais? Você Não, nem tô tomou, tranquila. não. E eu entendo que terapia é importante, eu admiro Eu quem tenho nem faz vergonha de falar um terapia. negócio desse. Mas assim, não é o meu... Eu acho que por um espírito de Teimosia. teimosia e a necessidade de eu enxergar por eu mesmo. Que é o que a terapia faz. Mas sozinho. Quando eu me deparo com essas coisas do eu mesmo, eu acho muito legal. Eu trabalho, eu converso, né? A Carla conversa comigo, eu converso com ela sobre isso. Mas será que esse tema, né, da mudança, da adaptação, dos problemas, do sofrimento gerando tudo isso, não é o tema recorrente do ser humano, da vida do ser humano? Não é essa o cerne? Imagino que sim. E nesse ponto, a terapia te ajudaria muito. Porque a terapia, diferente do que, não você, mas do que da maioria das pessoas pensam, não é um aconselhamento.
Quando eu falo que eu saí dessa com muito mais perguntas do que respostas, grande parte do porquê eu saí com muito mais perguntas é o fato de que vivo terapeutizada. Eu faço pelo menos uns 10 anos entre idas e vindas, há 3 anos com a mesma. E nesse período difícil da vida, eu cheguei a fazer 4, 5 sessões na semana. Na minha cabeça, um negócio assim, é tão mais fácil. Eu pago a ela por hora, ela é treinada para me ensinar a ver o que eu não estou vendo sobre mim. Isso que você faz é possível. Você não acha que você tá deixando na mão de uma pessoa Você não tá. que pode te manipular? Você claramente Você não nunca se fez sente terapia. manipulada? Zero. Mas você não tem medo disso? Nenhum. Cara, Se você tá com um bom profissional, nenhum. então, mas... No bom profissional, você também não pode ignorar os sinais. Primeiro conselho que um terapeuta te der, você sai fora do terapeuta. Mas Entendeu? você já falou a sua vida. Assina um NDA. É. Se preciso for. Mas é assim, ó, e eu já comentei isso com você. E o negócio da terapia, pra mim, é justamente estar ali do outro lado, uma pessoa que eu, no meu egocentrismo danado, acho que sabe menos do que eu. Entendeu? É aí que é legal. Porque quando essa pessoa que você fala, pô, não, eu sei mais do que ela, quando ela consegue ver em você um negócio que você mesmo não conseguiu, e você sai daquela sessão falando, mano, eu sou um bosta, como é que eu não vi isso? Aí você fala, poxa, o controle não tá na minha mão. E o controle pode estar na mão de alguém que, na verdade, nem convive comigo e tá só acreditando no que eu estou falando. Por isso que a terapia não é sobre a verdade. Porque eu lembro de uma amiga uma vez perguntar, se a tua terapeuta sabe que você tá falando a verdade? Não importa a verdade, ela não tá ali para julgar a verdade e a realidade dos fatos. Ela tá ali para me ensinar a guiar o meu pensamento e assim moldar as minhas atitudes. Se as minhas atitudes, baseadas nos meus pensamentos, estão fazendo mal a mim mesma, ela tá ali para me ajudar a guiar esse caminho. Entende? Um bom terapeuta mesmo é aquele cara que você olha e não dá nada para ele. E ele te põe no chinelo toda vez. A Carla ali, ó. É verdade, né? Nós estamos compartilhando. É muito interessante mesmo. Você coloca a sua vida dentro de um storytelling individual. Como assim? Assim, a gente conta a nossa história para nós mesmos. Uhum. Né? Quando uma pessoa pergunta assim, quem é você? Né? Quando você se apresenta, você conta uma história que faz parte da sua narrativa interna. Dentro da sua narrativa interna, os momentos de inflexão, né, eles são decisivos, eles geram mudanças, adaptações, e eles podem gerar traumas. Porra. Né? O trauma é justamente aquilo que meio que quebra uma das rodinhas da mala, né? E fica capenga, você não vai bem. Como passar por um momento tão difícil quanto o que você passou sem que disso se produza um trauma? Não faço ideia. E se alguém descobrir isso, precisa me contar. Você acha que tem um trauma aí? O quê? É óbvio que tem, mas isso é uma forma da gente poder sobreviver. Sim. Em uma das internações que eu tive nesses últimos 6 meses, eu estive mais na rehab do que a Amy Winehouse. Em uma dessas internações, uma terapeuta me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela disse que trauma é muito, muito cedo, muito rápido, por muito tempo. Tá. É algo que foi muito, veio cedo demais, você não estava pronto. Por muito tempo. E foi ela que me disse que quanto mais confortável a gente fica com o desconforto desse trauma, e mais a gente para de tentar lutar contra ele, menos a gente resiste a esse trauma, mais simples é de viver com ele. Ela nunca me disse que era mais simples de se livrar dele. É que as coisas vão banalizando pra gente mesmo, naturalmente. E esse é o meu maior medo. Eu lembro quando eu era bem no começo, eu falei pra você exatamente que eu não queria ficar bem, que eu não queria me levantar, que eu não queria ficar bem porque eu ia esquecer essa dor. E logo, logo eu ia cair nela de novo. É um medo que eu ainda tenho. Toda vez que eu tô bem, que eu sinto que eu tô bem, eu me vejo, eu mesmo me puxando pra baixo, falando, não, segura aí. Segura aí, Joe. Segura aí. Exatamente.
E esse é o meu maior comprometimento com o meu trauma. Não esquecer. Não esquecê-lo jamais. Eu observei que o meu trauma da tentativa de homicídio, ele foi assim. Falar sobre ele foi diminuindo a intensidade, né? Até um ponto que ficou tranquilo. E aí, agora, 3 anos depois, quando eu analiso, quando eu penso sobre o que aconteceu, eu não volto para o mesmo nível de estresse, né? Mas sobe consideravelmente. E demora mais para desfazer. Jura? A primeira vez que eu falei sobre o que aconteceu, assim, publicamente foi num podcast, foi no podcast das meninas do Vênus. E eu lembro que eu falei e eu dormi bem. Eu dormi tranquilo. E quarta-feira em Brasília, quarta ou quinta, o Rodrigo virou pra mim e me falou assim, quando você fala sobre isso, você se sente mal, tal. Cara, hoje eu me sinto pior do que Você jura? 2 Pior ou do que... 3 anos atrás. Caramba. Porque eu acho que com o passar do tempo, você consegue enxergar melhor o que aconteceu de uma forma mais clara, né? A imagem fica menos míope, fica mais definida. E aí, você olhando o que passou, você sente com mais intensidade. Eu sinto mais hoje do que 1 ano atrás ou 2 anos atrás. Caramba. Esse processo de lidar dentro da sua narrativa. Quando a gente estava falando do último, a gente falou muito do anterior, né? Do seu primeiro casamento, não? Relacionamento. Vai. Bololô. Seu primeiro bololô. Você sentiu isso? Que os traumas, eles andam em duplas? Porque a gente sempre erra a mesma coisa. Não, a gente sempre erra a mesma coisa, mas a gente repete erros parecidos. Padrões e tal? Não padrões, mas assim, parecidos. A gente não aprende 100% com o erro. É isso, e aí, no meu caso, eu dei azar de que quando eu fui repetir o meu erro, se eu tivesse repetido com uma pessoa normal, teria tido um certo impacto, mas como não era uma pessoa normal, o impacto foi gigantesco. Foi gigantesco. Mas é o mesmo erro. Talvez não também, porque os relacionamentos anteriores que eu tive, eu sei... Os intermediários. Então, porque pensa assim, sabe quando todo mundo fala é 50-50? Eu sei, é 50-50. Mas o quê? Calma. Com relacionamento é 50-50, sabe? É culpa de um, culpa do outro. Eu entendo isso. Não, calma. Quando as pessoas dizem que no relacionamento as coisas são 50-50, do tipo, um faz uma coisa, mas o outro também colaborou. O outro, quando é. Sabe? Tá. Mas, nos anteriores, eu sei que o meu 50 era 85. Entendi. Então, tem erros crassos que eu cometi nos anteriores que nesse eu tava muito pronta pra não cometer. Entende? Entendi. Então, assim, nesse pra mim o tombo foi maior, porque eu falei, nesse aqui eu nem tava... Você tava mandando bem. Tava mandando bem, entendeu? Tanto que, bom... Enfim, vamos ficar todos nós bem por muito tempo. Entendi. Entende? Com histórias muito complicadas de se ouvir. E aí, será que nesses não são duplas, né? Nesses eventos parecidos, será que tá aí o aprendizado? Será que a gente tem que errar múltiplas vezes a mesma coisa? Será que eu aprendi? Cara, se você não aprendeu, ninguém aprendeu. Então, pois é, mas é isso que eu tô te falando. De repente a gente tá tudo ferrado. Porque eu não sei se eu aprendi. Não sei se eu aprendi. Claro que aprendeu, pô. Não sei. Você tirou um monte de lições. Dá pra escrever 6 livros. A saga Nesteruk. É tipo um crepúsculo. Twilight, Não sei. Sei lá. Sou meio preguiçosa pra pensar sobre essas coisas. Eu acho que dá pra fazer uma listinha boa. Esse negócio que você falou do momento que se fala,
Pra mim é o oposto disso. Eu hoje Agora falo você com muito tá- mais tranquilidade. Nossa, muito mais. E tanto é que pra mim uma das coisas mais importantes foi que durante tudo que a gente viveu, a gente fotografou e filmou muita coisa. É. Você lembra depois do hospital que vocês me mandaram as fotos? E vira e mexe eu vou lá e olho aquelas fotos de novo, pra não me esquecer daquilo. Mas a intensidade é... Então, e se eu não visse as fotos, os vídeos, se eu não assistisse de novo, quando eu tava sozinha em casa e colocava o celular e falava sozinha pro celular e tal, eu, de repente, me deixaria levar por essa onda de bonança que agora bate na janela do meu novo apartamento em Pinheiros. Você entendeu? E aí eu deixaria o meu sistema surround de som maravilhoso, tocar uma música que me engana. agradasse, entendeu? Exatamente. Aí eu pegaria essas boas companhias que andam agora circulando minha casa e me esqueceria daquela merda tremenda e de repente voltaria mais rápido para um lugar onde eu tivesse com a guarda mais baixa. E talvez eu quisesse sempre ter tido a guarda mais alta. E o que me dá raiva é porque eu sempre tive a guarda muito bem colocada para todas as outras circunstâncias da vida. Uhum. Todas as outras. Nossa, trocar ideia com a Lara, vocês não fazem nem. Vocês acham que é tipo assim, não, você senta e é só coisa. Não, mano, isso aqui vai dar errado, ó. E esse bagulho aqui, ó, Isso, eu você sempre vai cagar eu aqui, ó. Isso aqui, ó, isso vai dar merda. Isso que me deixa puta. Porque eu sempre espanco todas as possibilidades e teorias. É verdade. Porque eu penso, se passar pela minha mão, então é boa. Porque eu vou espancar pra caramba. A gente, quando foi fazer negócios junto, foi assim. Nossa senhora. Você bom falando trabalho. sobre... Todo curso de tiro que eu fiz na minha vida era assim. Vamos fazer? Vamos, legal. demorou, Pá, nossa. que dia? Show de bola, vamos lá. Nossa, com a Lara foi tipo, não, senta aqui. E se der errado Vou isso? aqui. E quando der errado isso? aqui? E quando for assim? E como é que faz isso? E esse daqui? Porque eu Esse lá. odeio ser pega de surpresa. É isso que me mata no que eu passei. É porque eu não suporto ser pega de surpresa. É porque eu sou o meu maior algoz. Ninguém vai bater em mim tanto quanto eu mesma vou me bater. Uma das coisas que ficou, na época, uma galera da internet, aquela bandinha que não entende as coisas, é que falava, sempre tem, é que falava assim, poxa, mas né, então quando as meninas te mandavam mensagens dizendo que tinham maridos merda, e você falava, vocês casam bem, né? Sim, eu tava falando de quem primeiro? De quem? O mais tranquilo pra mim de lidar com essas coisas de gente de fora é essa. Você nunca vai conseguir me bater tão forte quanto eu bato em mim mesma. Não vai ter uma crítica que você vai fazer que eu já não fiz. É por isso que é tão fácil eu não pegar a tua. Uhum. Entende? Então, isso me deixa pé da vida. Porque nessa área da vida, eu não me espanquei, eu criei. Eu acreditei. Vacilei. Mereci. Entendi. Faz bem sentido. Você acha que maturidade é erro? Ou maturidade é experiência? Maturidade, pra mim, é a capacidade de viver instalado na realidade. Porque não adianta errar e Mas não estar na realidade. Da onde vem a percepção da realidade? A Dos capacidade de fatos. percepção. Dos fatos. É Não das capacidade de impressões. leitura? Não das impressões, não das... como chama quando a gente... não das idealizações, não das teorias apenas, dos fatos. Então, na teoria, certas coisas não poderiam acontecer. Isso não pode ser assim. Então, mas é. Então, a gente parte do princípio de que é e tenta dali pra frente. Pra mim, isso é um sinal de maturidade. Isso a gente vê, você vê muito mais do que eu. Porque você tá no cenário político. Você vê uma galera brigando sobre isso não deveria ser assim. Então, não seria mais inteligente a gente assumir que é e aí partir do é assim pra então vamos melhorar essa realidade? A política é muito louco, cara. Eu te falei pra não entrar lá. Não, mas é legal. Ah. Você é... Bicho. Que você ia, o quê? Sou louco pra te levar pra Mas Brasília. Deus o livre. Louco pra te levar pra Brasília. Mas... Imagina a Lara Nesteruk na reunião de pauta do partido. Nossa, eu ia ficar muito caladinha, Ia ser querendo ir muito- embora. Nossa, ia ser muito top. Não, porque esse projeto aqui escreveu aberta. Isso aqui tá tudo errado. Deus me livre, Paulo. Não existe a mínima chance. Só olhar, só olhar. Sabe por eu não quê? quero ir. Desde que eu cheguei lá, eu penso muito nas personalidades que estão ali. E eu acho que a vantagem de viver a vida que a gente vive hoje, assim, ó, do meu ponto de vista, a vida que eu vivo hoje é conviver com as pessoas que eu tenho a oportunidade de conviver, sabe? Quando você vê que, eu sou amigo da Lara, eu sou amigo do Ícaro, eu sou amigo, de um monte de gente top,
Um monte de gente só piloto de Fórmula 1. Não tem nenhum Zé Ruela no grupo. Entendeu? Esse nível de existência nosso permite que a gente conviva com gente muito especial, muito boa, e que a gente tenha a percepção compartilhada de todas essas pessoas. Uhum. Né? A gente é isso, é a percepção compartilhada. E as personalidades da política é só... O mais trouxa lá é deputado federal. Você pode até achar, mas o cara no Instagram meu irmão, mas ele encheu um estádio de futebol com gente que votou nele. Mas que tipo de gente, né? Foda-se. Como foda-se? Faz toda a diferença. O maluco fez. Voto, assim, ó, guardadas as proporções, fazer voto é que nem fazer dinheiro. Entendeu? É porque nós temos uma política corrupta. Não. Eu quis dizer... Não, eu tô só ilustrando que a capacidade de fazer acontecer é a constante, entendeu? O cara, você pode até achar que o cara é maluco, o cara é doura. Mas ele fez voto. Sim, mas ele fez voto de uma galera tão maluca quanto ele. Tudo bem, é a amostra da humanidade. Essas pessoas existem, tá todo mundo aí. Tem título de eleitor, certo? O que eu tô querendo dizer é que todos os políticos têm muitos pontos em comum. Eles podem ter grandes diferenças, mas eles têm pontos em comum que são muito interessantes. As personalidades são muito interessantes. E conviver com essas pessoas é um plus, né? Você virar assim, pô, aquele cara ali tem 8 mandatos. Meu Deus do céu. Faz 8 eleições que ele ganha. Ele já foi prefeito, aquele já foi governador, aquele cara já foi ministro, já foi senador, já foi... Entende? São pessoas especiais nesse ponto. E conviver com elas é conviver com gente que tem essas características em comum que eu acho que você ia achar muito interessante de ver. Fala, a gente é amigo há quanto tempo? Uns 2 aninhos. Você não me conhece ainda. Você acha mesmo que eu ia achar muito interessante ver esse povo todo? Não, eu acho, do ponto de vista, assim, do ser humano. Do ponto de vista antropológico, eu gosto de falar assim. Do ponto de vista antropológico. Tipo, ver quem é que é. Porque eu me considero uma pessoa normal. Entendeu? Não, assim, guardadas as proporções. Não consegui nem segurar. Assim, eu me elegi, mas eu não sou um... Entende? Sou um cara normal. Da internet e tal, pô... Umas ideias, né? Conservador, né? Uma formação. Tô aqui. Mas quando você vê esse conjunto e você pensa, pô, aquele cara, ele é brilhante. Aquele cara pensa de uma forma muito foda. Você se encontrou? Você me perguntou isso agora há pouco, sobre se encontrar. Eu tô me divertindo muito. É muito legal. Eu gosto de trabalhar. Gosto muito de trabalhar. Então, o trabalho é infinito. Tem tanto quanto você quiser. Se você quiser ficar acordado 36 horas por dia, tem. Né? Então, isso eu tô gostando demais. E eu tô gostando que eu tô conseguindo entender as coisas também. Eu não tô lá de trouxa, né? Eu sei ler, né? Eu consigo falar. Então, assim, eu tô bem satisfeito. Não sei se eu posso dizer que eu me encontrei, que é tipo a coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida. Não sei, né? Mas é muito legal. É uma experiência muito especial. O meu pai, quando a gente pergunta pra ele assim, pai, o que foi a Academia Militar das Agulhas Negras pra você? Ele falou, foi a aventura suprema da minha vida. Entende? Eu acho que é uma aventura, né? Uma aventura muito legal. Dentro desse espectro de mudanças e crescimentos e as pessoas com quem você vem convivendo, o quão importante é você estar cercado de pessoas que vão estar ali na hora do... Porque toda vez que alguém me mandava uma mensagem falando assim, pô, obrigado por ter ajudado a Lara. Né? No começo era, por que você ainda segue o cara? Depois, tipo... Fica lá. Fica legal lá. que você ajudou a Lara e tal. Eu sempre respondia da mesma forma. Ela me ajudou muito mais do que eu ajudei ela. Né? E as pessoas não sabem isso, mas... Mas não foi. Quando eu fui injustamente excluído da sociedade do clube,
Eu tava num perrengue financeiro muito grande. E você falou assim, não, vem aqui, a gente vai comer uma pizza e tal, e vai Arrumar isso aí. arrumar isso aí. E arrumou, né? Arrumou a minha vida naquele momento, que era um momento muito difícil. E ninguém nunca se dispôs a fazer isso por mim, Jura? sabe? Eu tenho um pai maravilhoso, mas se eu disser assim, ô pai, me ajuda aqui com grana, não tem, entende? Não tem de onde vir. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, você me ajudou num momento muito foda. E não foi tipo assim, toma dinheiro emprestado. Uhum. Entendeu? Não, a gente dá a vara. Às vezes dá com a vara. Foi também. tipo, vamos fazer um trampo aqui e vai ser bom. Né? E você, por passar, né, por um momento assim que foi bem no espectro do merda, o que você pode dizer sobre as pessoas? Isso foi o que mais me impressionou. Isso é o que eu trago dessa história como uma parte muito gostosa, maravilhosa, impressionante. Porque eu sou uma pessoa muito reservada. Apesar de ser uma pessoa que tem amigos e que fala e que a gente brinca mas eu sou muito reservada. Do tipo, eu realmente não divido coisas profundas ou coisas da minha vida pessoal nem com amigos próximos. Então, e esse foi um dos erros que eu cometi nessa situação, por exemplo. Eu deveria ter dividido com as pessoas íntimas à minha volta as coisas que estavam acontecendo muito antes. E por não dividir... Então, mas você é meio contra isso, né? Completamente. Mas você deveria ter feito. Deveria. Nesse caso, sim. Deveria, porque uma pessoa que me ama já teria me avisado. Isso não é normal, isso não é legal, isso não é certo. Entende? É porque eu tenho uma aversão muito grande ao outro extremo. Então eu me apego nesse extremo. Eu tenho uma aversão muito grande a quem é aberto demais, a quem compartilha demais. E também a pessoas dando pitaco na sua vida. Exatamente. Então, as chances de alguém dar pitaco é se eu der liberdade. Eu dou liberdade contando o que tá acontecendo. Se eu não contar o que tá acontecendo, você não vai dar pitaco, fico feliz, a gente segue amigo, toma cerveja, tá tudo certo. Então eu nunca contei nada. Demorou muito pra começar a contar. E eu me lembro do dia que você foi lá em casa. Da primeira vez que você foi lá em casa. Que era nítido pra mim, no oi, seu e da Carla, que vocês não tinham ideia de nada. Zero. E eu me lembro dos 25 primeiros minutos daquela conversa. Porque eu lembro que você quis falar primeiro. Então, falaram, deixa eu falar primeiro. E aí eu te ouvi. E eu te ouvindo, essa é a cara que eu fazia, que eu pensava, mano, tá, eu vou esperar a minha vez. Se a gente soubesse. E aí, eu nunca vou esquecer que vocês chegaram 6h20 da tarde. Vocês foram embora de casa às 2h20 da manhã e não teve uma única vez em que eu falei, não, fica aí. Vocês ficaram esse tempo todo. E eu me lembro de que ao final, 2h20 da manhã, quando você falou pra mim, se você voltar no lugar que você estava mais uma vez, eu atiro em você, eu pensei, eu respirei fundo e fiz, ele entendeu. Agora, eu poderia não ter tido que ter esse trabalho de várias horas, numa hora de estresse, tendo que me gastar mostrando coisas, provas e coisa e tal pra vocês, se eu simplesmente tivesse dividido com a Carla, como amiga. Pequenas coisas que iam acontecendo ao longo do tempo. E aí, por que eu não dividi com as pessoas ao longo do tempo que ia acontecendo? Porque, de repente, o que chegou foi uma bomba no colo dos meus amigos, no colo da minha família. Porque isso foi do nada, eu não esperava que as pessoas fossem abraçar a causa. E eu entenderia. 100%. Porque é minha responsabilidade. Se eu nunca dividi nada, como que eu posso ir agora lá e falar pra pessoa, cadê você do meu lado? Então, assim... Nossa, isso é muito hard on yourself, né? É real on yourself, né? Não, é muito pesado. Se eu nunca compartilhei nada, eu não posso querer, à altura do campeonato que eu tava, chegar a compartilhar e querer que a pessoa esteja totalmente aberta a ser minha amiga. Essa é uma característica pesada sua, de tipo... De aceitar que isso pode ser assim? Não de aceitar, mas assim, de não esperar nada, né? Mas olha que bacana como eu me surpreendi. Tadã! Tá vendo? Eu prefiro mirar no 0 e ganhar um 4 do que mirar no 6, tirar 3 e chorar. Então, assim, eu mirei no ninguém vai me ajudar. Ninguém vai estar comigo. Mas eu vou lá tentar. E todo mundo... Não teve uma única pessoa, uma única que me decepcionou. E eu lembro que na época eu falava assim, olha, eu topo uma negociação. Para os amigos que a gente tinha em comum. Eu falo, você passa 20 minutos... Quer dizer, você passa 6 horas lá. 20 minutos aqui sabendo ler.
É só. Se depois de 6 horas lá, 20 minutos aqui sabendo ler, se ainda quiser ficar lá, tá suave. E não aconteceu. Então, assim, além disso, além das pessoas terem me ajudado, eu tive amigas que iam pra minha casa e eu tava tão mal mesmo. Então, às vezes, elas iam pra lá e na hora que elas chegavam, eu tava bem, arrumando coisas e tal. E depois, dali a 20 minutos, eu já tava saindo pela porta e a Ju falou uma coisa esses dias que ela falou: se você nunca correu atrás da Lara na rua, você não é amigo dela. É ou não é? Todo bom amigo meu já teve que correr atrás de mim na rua. É verdade. Todo mundo naquela época teve que me pegar na rua em algum momento. Você me pegou deitada na sarjeta, me levantou aqui no ombro, feito um garoto de guerra, assim, e me jogou no carro de volta. Então, assim, olha, então elas chegavam lá em casa e começavam a me ajudar, eu saía, ou eu pirava e ia pro quarto, e elas continuavam lá. Terminavam de arrumar o que estavam arrumando, ou faziam alguma coisa, cuidavam dos meus gatos e iam embora. E são pessoas que depois do rolê todo eu ia lá pra falar, pelo amor de Deus, desculpa, eu nem consegui falar com você direito. E todo mundo falou, relaxa, tá tudo certo. Então essas pessoas todas que fizeram esse movimento towards me, sabe, assim, em direção a mim, são pessoas das quais eu vou cuidar pra sempre. Que eu já cuidaria. Mas são pessoas para quem eu nunca vou virar minhas costas. Porque elas souberam me acolher. E a maior surpresa, na verdade, foram as pessoas que entraram. Você me apresentou uma pessoa que hoje é um grande amigo. Grande amigo. Que entrou para trabalhar, no caso, e hoje é um grandíssimo amigo. Se não fosse a mulher de um dos homens que você me apresentou, eu não teria me cuidado do jeito que foi ali no Sírio. Eu não teria percebido os problemas que eu percebi. Então, assim, que bacana que não só eu não me decepcionei com ninguém, quanto eu tive a surpresa de pessoas novas, exatamente, e que realmente sentaram ali e falaram, tá para além do dinheiro que você pode me pagar. Tá, e eu sou uma pessoa que não liga pra isso, do tipo, não tem que estar para além. Lembra que uma das frases que você me falou foi, tá, calma, os advogados são pessoas que têm interesses no dinheiro. E eu disse, é o mínimo que eu espero deles. Se eles não tivessem interesse no dinheiro, eles seriam comunistas e estariam bem longe de mim. Então, isso foi uma surpresa agradável. Pensando assim no dano. Material? Né? Não. Ainda bem. A construção de muita coisa no nosso corpo, ela é feita por intermédio do trauma e do dano. Né? Eu tava vendo a questão da densidade óssea, né? Como é importante você carregar peso, você se expor a pequenos impactos para gerar densidade óssea, ou a importância do rompimento de fibra muscular para hipertrofia, a importância do trauma para o crescimento. Emocionalmente, a gente é mais ou menos assim também. Imagina uma pessoa que vive a Disneylândia. Uma pessoa dessa com 30 anos não sai na rua, não tem trabalho. Né? Essa mudança sua, você acha que você ficou mais sensível ou menos sensível? Tava tendo essa conversa no final de semana passado. Eu perguntei para uma pessoa que tem um trauma muito grande mesmo. Talvez maior do que todos os meus. E eu perguntei para essa pessoa, quando que realmente passa a ponto da gente voltar a confiar de novo? E essa pessoa, muito sabiamente, com muita calma, depois de uma longa pausa, me falou, nunca vai passar. Entenda, quando ele falou isso, eu absorvi. Eu não fiz como a gente normalmente faz no bate. Ah, não. Não, mas espera, não, eu só absorvi. Falei, caralho, é verdade, pode ser que nunca vá passar. E ele falou, nunca vai passar, cara. É tudo diferente agora. E eu fiquei pensando que pode ser isso mesmo. Do jeito que era antes, com a tranquilidade que era antes. Eu comentei isso com você, mas por mais que você fosse policial, depois do que aconteceu com você, o seu cuidado é outro. Eu já reparava nessa coisa de que o policial, ele não senta virado para não sei onde, ele olha onde tem não sei o quê. Isso já é do policial. Mas você tem um negócio a mais, uma preocupação a mais. Quando ela vai embora? Ela nunca vai embora. Isso é ruim?
Não necessariamente. Pode ser ruim, sim. Pode ser que por me tornar mais pessimista e mais cética ainda, eu não viva coisas que eu poderia viver. Mas é o preço da luta. Eu te acho hoje, assim, pessoalmente, né? Eu te acho hoje mais sensível aos outros do que você era antes. Você jura? Em que sentido? A Carla fez a mesma coisa. Ali, ó. Você tinha um ar de righteousness. De eu sei o meu lugar. Uhum. De eu acerto. Que eu tinha também antes de tomar os tiros. De tipo, minha vida tá sob comando. Tudo acontece do jeito que eu quero. Todas as pessoas que falam comigo sobre o antes e o depois falam, pô, Paulo, você ficou uma pessoa mais humana. Uhum. Pra mim é mó estranho uma pessoa humana. Pô, eu sou humano, como que você se torna uma pessoa mais humana? É isso. A gente toma essa pancada e a gente fica mais sensível às pancadas alheias. Uhum. E a gente desce um patamar, né? Assim, o último problema que eu enfrentei, você me tratou de uma forma completamente diferente. Eu nem Do esperava. que eu te trataria. Eu não esperava, sabia? Você não esperava, né? Juro que Por não. isso você fugiu de mim, né? Não, mas assim, a Lara antiga Não faria isso necessariamente. não falaria comigo, Uhum. cagaria total. Uhum. A Lara, por ser amiga da Carla, Uhum. poderia falar comigo pra, né? Mas o jeito que você me tratou, meu... tô aqui por você, tal, o que você precisa? Mas eu acho que tem mais a ver com o fato de eu ser extremamente, eternamente grato pelo que você fez por mim. Não. Você acha que não? Não. Eu acho que você mudou a chavinha um pouco. Quando a gente tava no Zap, mas você tá bem? Eu lembro disso, Tipo, você falou. Aham. Nossa, a Lara preocupada se eu tô bem. Uhum. Não era a sua cara Uhum. antes. Entendeu? Uhum. Isso era, o trampo tá legal aí? Tá pelo pá, resultado, né? Eu sinto essa sensibilidade sua. Assim, mais humana, tal. Alguém chegou a comentar algo assim? Até agora Às não. vezes pelo arquivo, alguma coisa. Então, Você sente nos vídeos? eu vejo muitos comentários dizendo que eu tô mais leve. Até porque eu emagreci quase 100 quilos. Quase o quê? Quase 100 quilos, eu dropei. 100? Ah, tá. Entendeu? Então eu tô mais leve. Como assim? Tô bem mais leve. Entendi. Dropei. Dropei um peso morto aí. Mas aí, então eles dizem que eu tô mais leve. Mas talvez o mais leve venha também daí, né? Um pouquinho mais. Mas eu tô mesmo muito mais leve. Eu noto. As coisas me doem, me agridem menos. As pequenas coisas da vida me agridem menos, me irritam menos. Muito menos. Principalmente porque, que agora a gente tem uma nova visão do que é realmente muito ruim, né? Fato. Eu sei que você falou que se você pudesse voltar atrás, tal, fizesse a edição... Mas tá no top 3 Do quê? das edições? Do que eu mudaria na vida? Deixa eu só, inclusive, de repente... Deixa eu só, inclusive, retificar uma coisa que, de repente, é importante. Entenda, quando eu falo que eu preferia a ignorância, preferia ter ficado na ignorância, isso não significa que a primeira coisa que eu preferia era não ter entrado ali. Tá. Entende? Eu tô falando em etapas. Sim. Entrou... Já que... Isso, não é uma coisa que se eu pudesse voltar e ter escolhido ou não ficar com uma pessoa terrível, eu teria escolhido mesmo assim. Claro que eu tô falando em etapas de escolha. Mas eu... No momento imediatamente anterior à descoberta... Isso, exatamente. Eu preferiria... Não ter descoberto. Não ter descoberto. Isso. É isso. Mas se eu pudesse voltar anos atrás, eu escolheria, obviamente, não ter entrado na porra toda. Agora,
essa premissa, essa coisa que a galera gosta muito de botar do eu não me arrependo de nada, do que eu fiz, isso me trouxe até aqui, me fez quem eu sou. Eu acho isso uma punhetagem danada, eu detesto isso. Por quê, meu? Eu mudaria tudo que eu fiz de errado, é óbvio que sim. Quão doido eu tinha que Mas ser você pra não tá querer mudar. focada no erro e não no que veio do erro? Mas a pergunta que tá me sendo feita é, se Não, você tipo pudesse voltar... O cara que inventou a penicilina. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria contaminado essa plaquinha aqui, eu não teria descoberto Mas contaminar a plaquinha foi um bom, erro. mas trouxe um resultado bom. Mas foi um erro. Não, mas eu não tô me arrependendo dos erros, eu tô me arrependendo do resultado deles. Mas você não pode isolar tanto assim o universo. Eu não acho que eu posso. O universo é meu, nesse caso, deu exemplo. Eu faço o que eu quiser com ele. Isolando. Não, de verdade. De verdade. É óbvio, é que no meu caso, eu penso assim, ó. Se você contaminou a plaquinha, o mínimo que podia sair daí é uma coisa boa. Sim. Então, saiu uma coisa boa, não é um trunfo pra você. É o mínimo que você podia fazer incompetente. Você deixou contaminar a plaquinha. Entendeu? Então, assim, Lara, olha, você tá melhor hoje, mas é o mínimo que eu podia fazer. Tá, entendi. Você entende? Pô, hoje você tá aí, cabelão maior, mais bonitona, mais rica. Claro! Você entendeu? É o mínimo que eu podia fazer. Entendi. Isso não é uma coisa que eu falo, tá vendo? Olha que grande ganho. Eu penso que se a gente foi colocado numa situação de desconforto muito grande, o mínimo que a gente pode fazer é sair dela muito melhor. Gostei dessa. Gostei dessa. É o mínimo. Gostei Mas dessa. é o mínimo. Mas não tá no top 3 Do da quê? vida. De arrependimentos? É. Claro que tá. Sério? Pô, você tá brincando? De arrependimento? É. Eu não sei se você sabe a história, mas foi muito ruim. Não, eu sei. Mas é que a gente tava falando sobre isso exatamente antes de você chegar. Tipo, como às vezes a gente não conta a história da nossa vida, Tá. sabe? A maioria das pessoas tem uma vida Complicada. difícil, Uhum. mas não conta muito e daí ninguém fica sabendo. Por isso que é importante contar. Eu sou aficionado por biografias. Eu também. É o que eu mais li na minha Uhum. vida. Porque, cara, você fica sabendo assim, você pensa, não boto fé, mano. Uhum. É real que isso aconteceu na vida dessa pessoa. Olha que negócio louco, né? É um dos negócios que a política me proporciona. Conhecer, tipo, Você vidas... sabe que as pessoas mentem pra você também, né? Não, mas tipo assim, ó, eu conheci essa semana, conheci a história de um menininho de 5 anos que... Tá, achei que você tava falando sabe? dos outros políticos. Não, tô falando dos seres humanos que a gente tem a oportunidade de encontrar. Dentro da sua biografia, Uhum. né? Você acha que tá no top 3? Das coisas piores que me aconteceram, é a primeira. Jura por Deus. E eu já passei coisas que você sabe que ninguém sabe. Jura por Deus. É a primeira, de longe. De longe. Caralho. Não é neck a neck. É por 6 segundos. Nossa. E eu já passei as coisas que você sabe e que ninguém sabe. E eu já passei coisas que nem você sabe, porque eu nunca consegui expor, Que devem ser bem cabeludas. que são muito cabeludas. E essa é a top 1. De longe. Uau. Sabe por quê? Porque é uma deslealdade perversa. Porque tudo que me aconteceu de muito ruim, foi muito ruim. Mas, salvo uma, em que também envolvi uma pessoa doente, salvo essa, todas as outras não foram maquinadas, Uhum. pensadas, feitas apesar dos meus gritos de por favor pare. Então é de longe a pior. É a que eu espero que ninguém passe. É a que eu gostaria de poder contribuir para que ninguém passasse. E é a que eu espero me esquecer o quanto antes. Da dor. Não da situação. Não dos fatos. Você acha que coisas positivas apagam coisas negativas? Não. Você acha? Depende do seu conceito do que é Apagar. compensação, né? Assim... É normal a gente errar na vida. E aí, se você tem a oportunidade de, apesar de ter errado, continuar aqui... O foda é isso, né? O foda é o cara fazer uma merda e morrer, mano. Aí não deu pra compensar nada, certo? Mas se você tá aqui, se você ainda existe, você
agir de forma extremamente positiva não compensa? Você tá dizendo em razão de compensar o que a gente fez de merda? Mas apaga Porque assim, o resultado do passado? não. É impossível. Só melhora a previsão do futuro. Exato. Então é só o que faz. Então, pra quem tá aí e cagou no pau, Tá, entendi. Hoje eu me sinto mais apta do que nunca a falar sobre isso. Meu sonho é que cada pessoa que cagou no pau me desse uma ligada. Tem uma coisa que... Porque eu também já caguei no pau. Também já errei pra caramba. Muito. Mas num nível muito alto. E olha que a minha tolerância... profissional. É. Mas eu notei... Eu sei que quando fui eu tive uma coisa que me faz falta, às vezes, nas pessoas quando elas erram. E que nessa situação me fez completamente falta. Que é, cara, se eu errei, mas você vai me ver tão baixinha... Mas eu vou baixar tanto, sabe? Eu vou vir bem baixinha. Eu vou vir fazendo pergunta, eu vou vir te falando o que você quer. O que você quer? Você me fala se eu ponho a mão aqui ou não. Você me fala, entende? O que me deixa me deixa bastante chateada é ver quando a pessoa faz uma cagada e ela ainda quer ditar o ritmo da caminhada. E eu penso, como diz você, Joe, não é tua vez de ditar ritmo nenhum agora. Por mais que você saiba o ritmo da caminhada. Porque tem isso também. Às vezes você sabe. Então, só que o fato de ter errado te tira toda como chama isso? Credibilidade. A credibilidade. Então, o cara, ele pode trabalhar com aquilo. Mas se ele errou naquilo, agora ele precisa de ouvir de alguém. Ainda que ele fosse o melhor. Então, isso assim, pra mim é tão forte. As pessoas sempre, quando conversam comigo sobre esse assunto, me perguntam, cara, olha, lá em casa aconteceu um erro desse. Eu peguei meu marido fazendo tal coisa. E aí? Aí eu pergunto, e aí ele? Porque é ele que decide agora o que acontece ou não. Se o cara vem baixinho, ou a mulher vem baixinha, e diz, eu errei, cara. Se do outro lado tiver alguém com coração, às vezes não tem. Às vezes não tem. E também não dá pra pedir. Né? Mas se do outro lado tem alguém com coração, você tem salvação. Essa é uma das perguntas que as pessoas me fazem, se isso mudou. Porque eu sempre disse que eu perdoaria uma traição. Sim, por isso eu perdoei. Porque eu sigo acreditando no perdão. Da mesma forma que eu sigo acreditando no amor. É que para o perdão e o amor fazerem história e crescerem e terem resultado, você precisa de alguém que os pratique. E perdão de palavra não é perdão. É perdão de ação que funciona. É o perdão transformador. É o perdão que quer, né? Tem uma música que eu gosto muito, acho que é do Vinícius, que ele fala, vai meu coração, pede perdão, um perdão apaixonado. Ele diz, porque quem nunca amou não merece ser amado. Então, assim, se você não perdoou, se você não sabe perdoar, você também não merece perdão. Difícil que mereça. Mas você pode ter. Se do outro lado tiver uma pessoa que te ama tanto, a ponto de que não te dá só aquilo que você merece. Entendi. E isso é uma baita de uma oportunidade. E que eu vejo direto à minha volta, na minha vida, na minha história, e vou ver ainda, muita gente desperdiçar. Às vezes você tem do outro lado uma pessoa muito disposta a te dar muito mais do que você merece. E aí, nesse sentido, pra mim, é uma sacanagem que você só não queira aquilo. Essa é a deslealdade perversa. Ou posso estar falando merda também? Não, faz muito sentido. Eu acho que são temas recorrentes na humanidade. Mas como lidar com eles... Veja, esse é um tema muito comum. E parece que não existe um conhecimento, uma amálgama perfeita do como lidar. Véi, Até porque é muito cheio de variáveis, né? Não, mas mesmo assim... já era 2023. Já era pra ter um manualzinho. Um procedimento operacional padrão. Tipo, ó... Né?
Mas o ser humano é muito ruim nisso. Ele é muito ruim em realmente entender as coisas e saber resolver. Muito da sabedoria emocional, ela é passada dentro da família, né? Eu lembro o meu avô falando assim: ciúme é uma merda. É o único sentimento que não gera nada de positivo. Como assim, vô? Não, se o cara gosta, se ele ama, ele faz coisas boas. Se ele tem raiva, ele faz coisas boas também. Ele constrói. Você constrói na base da raiva. Mas o ciúme não gera nada. E eu pensei muito naquilo. Eu pensei, bicho, se tem um negócio que você não pode sentir, é ciúme. É sabedoria emocional familiar, Uhum. né? E a gente é privado da sabedoria emocional familiar por falta de falar sobre. Uhum. Né? Mas aí a gente pode não ter os familiares, mas a gente tem pessoas boas na internet. Puta que pariu, olha a troca. Olha que baita troca. Não é uma baita troca. Se você pensar, meu, olha como o seu perfil cresceu, né? Depois do que aconteceu, como não cresceu? A crescida que ele deu nos 15 dias pós é da galera que queria ver sangue e E retornou. já Sim. é. É. Bom, mas visualização O que pra mim é mudou, não excelente. mudou? Ah, na época. Mas porque todo mundo quer ver o. É só isso? É só. É. Sim, não, hoje. Pô, eu achei que tinha gente ali que foi buscar conhecimento. Não. Ah, o crescimento que eu tive dali pra cá é o mesmo em sentido exponencial do que eu sempre tive ao longo dos Entendi. anos, entendeu? Não teve nada que. Isso não me alavancou. Foi. Não, mas você não tem uma busca hoje por pessoas que estão na mesma situação? Ah, sim. Porque assim, Sim, o sim. perfil Não, da sim. Carla, meu, muita gente perguntando sobre, pô, como vencer o câncer. Não, né? isso teve. Bastante. Então, assim, hoje você tem essa oportunidade de ser o conselheiro, né, dessas pessoas. Fora as pessoas, tem algumas advogadas que montaram perfis sobre esse tipo de assunto. E que falam hoje em regime, em regime de mas aí casamento e tal. questões Mas isso, técnicas. Mas isso veio daí. É. Isso sim. É um ponto positivo. É um crescimento. Sim. Um resultado bom. Um resultado bom. Você não é tão pessimista assim. Eu tô dizendo do que foi, não do que vai ser. Bom, O pessimismo é quanto ao futuro. entendi. Mas você, como um político, não pode ser pessimista quanto ao futuro. A gente espera de você um otimismo ideal. A conversa com o Monark, pra mim, deu um... Ele tava cheio de vida, né? ele tava tipo... Uhum. Eu gostei, cara. Eu saí daqui assim, tipo, pô, legal. Uhum. Isso aí. É uma mudança de cenário, né? Engraçado que é uma mudança nele também, porque quando eu estive lá, ele tava numa postura completamente. É isso aí, Foi. é o que tem, é o que vai. Eu fui depois de você lá. E tava assim, né? Ele tava numa merda. O que será que mudou? Então, eu acho que ele amadureceu bastante. Assim, ele tá com ideias mais bem construídas. Uhum. Né? E aí, com ideias mais bem construídas, a chance de você ser cancelado é menor. Ah, sim. Uhum, Você com elabora um certeza. pouquinho melhor Sim. tal. Você eu maneja o cancelamento, ele fica mais suave, acho. mais lucrativo. Sim, Eu acho que é por aí. entendi. Lara, eu tenho que agradecer seu tempo. De verdade. Pra mim, tá aqui com você e falar sobre um assunto tão delicado, sobre perspectivas tão íntimas, é muito especial. E só te agradecer, de verdade. Eu que te agradeço de verdade. Eu sempre vou ser grata a você. Sempre. Em todas as ocasiões. Porque realmente, hoje, eu terminei de editar o finalzinho do vídeo que amanhã abre a segunda temporada do Arquivo. E ao final, eu agradeci algumas pessoas. E o seu nome e o da Carla estão entre os 5 primeiros. O que vocês dois fizeram por mim é muito além da consideração. É muito além de um carinho.
É que se não fossem vocês, eu tinha morrido naquela tarde. Não. Provavelmente. Muito provavelmente. Ou pelo menos teria ficado lá por muito tempo. Às vezes, os gatos iam começar a comer minha cara. Uma coisa assim. Então, eu de verdade mesmo, preciso agradecer. Eu que agradeço você. E eu fiquei muito, mas muito feliz com como você tratou esse assunto, com toda a elegância e delicadeza que eu esperava. Obrigado. Você tá muito elegante, parabéns. Ah, tinha que, né, meu? Imagina, eu de bermuda, de, Budweiser. Que é uma coisa que eu sempre tentei te ajudar. Com certeza. Sempre, Toda cara, vez que eu me visto bem, eu penso, pô... Olha lá, orgulho da tia Lara. Culpa da Lara. Não, mentira, é verdade. Você é uma super influência positiva na minha vida. Pessoal, eu cumpri com o desejo de vocês, né? Então, deixem aqui os agradecimentos à Lara Nesteruc por essa participação maravilhosa. Se inscrevam no canal, porque vocês sabem que é só gente top, meu. Só tem convidado maravilhoso. Então se inscreva para não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Muito obrigado. Um prazer. Um super abraço e até a próxima.